Fluminense e Vasco entram em campo hoje em jogos válidos pela Copa do Brasil, Heraldo Leite. Clóvis Monteiro, meus amigos e minhas amigas da Super Rádio Tupi, feliz quarta-feira de cinzas para todo mundo. Para quem ainda é carnavalesco e vai seguir na folia, bom carnaval. Para quem já curtiu, que tenha sido muito bom, é o que eu desejo. E hoje o futebol volta à sua atividade com jogos da Copa do Brasil em fase decisiva, segunda fase de jogos de apenas ida, não tem a volta. É preciso jogar na casa do adversário e vencer. O Fluminense joga em Caxias do Sul, terra que o nosso Clóvis Monteiro conhece tão bem. Vai enfrentar o Caxias. Lá tem o Juventude, mais conhecido porque está na primeira divisão há mais tempo, e tem o Caxias, que é sempre muito difícil de ser batido em seus domínios. O Fluminense precisa vencer o jogo, mas o Flu está num momento muito bom, com a sua equipe fazendo muitos gols e não sofrendo nenhum. Pelo menos aconteceu isso nos 2 últimos jogos. Já o Vasco vai enfrentar o Nova Iguaçu. É um confronto doméstico aqui. Jogaram durante o Campeonato Carioca e voltam agora a se enfrentar pela Copa do Brasil. O jogo vai ser em campo neutro, vamos dizer. O campo do Nova Iguaçu não pode ser utilizado pela capacidade pequena. 9:30 da noite. Nova Iguaçu e Vasco no estádio Newton Santos. Eu vou estar no jogo Caxias e Fluminense logo mais com Rafa o Brabo, e o Garotinho transmite Nova Iguaçu e Vasco com o Dé comentando às 9:30 da noite. Os cariocas precisam da vitória. Se houver empate em algum dos jogos, a decisão vai para os pênaltis, Clóvis Monteiro. Segundo assunto, 2 times terão decisões importantes no fim de semana, os 2 que estão hoje em campo, não é exatamente isso, não é, Heraldo? Exatamente, Clóvis Monteiro. Tanto o Fluminense quanto o Vasco estão nas semifinais do Campeonato Carioca e na segunda partida. O Fluminense em vantagem porque venceu o Volta Redonda por 4-0 no primeiro jogo. O Vasco em desvantagem porque perdeu para o Flamengo o primeiro jogo. No caso do Fluminense, o jogo vai ser em Volta Redonda no próximo domingo. O Fluminense se ofereceu ao Volta Redonda para jogar no Maracanã, ficar com 70% da renda, mas o Volta Redonda não aceitou. Diz que quer dar uma satisfação à sua torcida, apesar dessa desvantagem técnica. Volta Redonda precisa ganhar por 4-0 para chegar à final do campeonato. O Fluminense pode perder por até 3 gols de diferença. No caso do Vasco, a diferença é menor. O Vasco perdeu o primeiro jogo para o Flamengo por 1-0. E agora o jogo é no Maracanã, onde o Flamengo se sente em casa. O Vasco jogou no estádio Newton Santos. O Vasco tem que vencer por 2 gols de diferença. Se o Flamengo perder por até 1 gol, estará classificado. Ele tem mais time, tem mais equipe, tem mais elenco e pode, evidentemente, confirmar o seu favoritismo. Mas futebol é futebol e vamos ter que ver isso no sábado, às 17h45, no Maracanã, o segundo jogo entre Flamengo e Vasco. Grande abraço, Clóvis, e uma boa quarta-feira de cinzas para toda a nossa família Tupi.